chute, aí tem a falha, obviamente, do Lomba, a bola passa por baixo, etc. Não é só do Estevão. Mas é um erro que, para a ideia de jogo do Abel Ferreira, sabe, se fosse outro técnico e tal, é uma coisa assim que o Abel deve chegar no vestiário e falar, cara, o que foi aquilo? Mas ele saiu no vestiário e ficou tão encantado com o futebol do moleque o jogo inteiro. E com isso, e entende que, obviamente, é um jogador muito jovem, começando agora, que está tendo a leitura de jogo, que é sua concentração, e é óbvio que isso é uma coisa que vai sendo aprimorada. Então, que ele saiu e fez um elogio na entrevista coletiva que ele não fez em nenhum momento para o jogador da base do Palmeiras. Bem pro Hendrick. Bem pro Hendrick. Bini, eu acho assim, eu acho que ele tá muito mais encantado com o dia a dia. Acho que o dia a dia nos treinamentos deixaram o Abel dessa forma. Que você imagina esse menino no dia a dia, como deve ser. Não, e com vontade de aprender e ouvir, né, Zé? É impressionante. Deve ser isso que... O Estevão que tem uma multa... Um jogador que você não sabe, pelo menos ontem, né, e alguns jogos que eu já tinha assistido, você não sabe o que ele vai fazer. É a capacidade do improviso. Você não sabe se ele vai pro lado esquerdo, se ele vai pro lado direito. Tem uma hora que ele tá levando a bola com a perna esquerda, de repente ele pega com a direita e vai. E é legal que você fale isso, Zé. Meu Deus. Assim, porque até na Várzea tinha isso assim, mas imagina no futebol profissional, o nível é muito mais alto. Os técnicos, quando eles estão comprometidos e eles gostam do que eles fazem, eles gostam dos times, quando eles têm um jogador ali que eles gostam muito, é um prazer enorme pro técnico. O técnico se diverte com o futebol também. Volta a ser uma coisa mais assim, lúdica, sabe? Mais assim, emocional, né? Emotiva, né? Sim. Pelas recordações que eles têm, provavelmente, na época de infância, ou depois ainda mais jogando contra determinados jogadores. Mas é impressionante. Eu falei eu acho que já tinha falado, nós já tínhamos falado do Estevão. Já. Jogador que é muito sobre técnico, sobre a diferença dele, a diferença dele com a diferença do Hendrick, né? O Hendrick é mais forte, a técnica não é tão refinada em relação ao Estevão, né? É diferente. O Hendrick puxa sempre pro lado esquerdo, que é a perna do baixo. O Estevão, como eu falei, o Estevão é diferente, meu. Diferente porque você não sabe, se o menino vem de frente para você, normalmente os defensores, o que eles fazem, né? Você tem que posicionar o corpo para você jogar o seu marcador pro lado onde você deseja. Então o Estevão vem de frente assim, então você põe um pé em paralelo, um pé na direita na frente, você põe a esquerda atrás para jogar ele para a lateral. Mas o menino tá carregando com uma perna assim, de repente ele troca a perna e muda de direção. E uma velocidade, uma facilidade. A personalidade de fazer com 17 anos no estádio lotado. Uma coisa eu acho que isso chama atenção. Muito pessoal que me encanta assim, em alguns momentos do futebol. Como a gente vê futebol há muito tempo, muitos anos, muitos jogos, assim, eu desde criança, de alguma maneira, quase inconsciente, você tem alguma ideia, você não pensa antes, mas quando o jogador faz alguma coisa, você olha aquilo e faz, você não se surpreende. Você pode se encantar com um drible bonito, você pode falar, olha que chute, não sei o quê. Quando o cara faz alguma coisa que você fala, não pensava que isso podia acontecer, não imagina o que isso ia acontecer, eu acho que a coisa mais espetacular contra a lógica, né? Do a minha lógica, né? Cada um tem a sua na cabeça, óbvio, né? E tem uma coisa que eu acho que eu já falei, volto a falar e eu insisto nisso. Esses meninos, a gente está falando, né? Primeiro eles têm a base no Palmeiras, que é uma coisa que eles trabalham bastante para justamente não ter essa... Quando chegam esse deslumbramento, né? Eles são deslumbrados por conta do profissional. Então você tem esse cuidado. Depois você tem a mensagem que o Abel já passou lá atrás. Patrick de Paula, Veron, esses meninos, o próprio Gabriel Menino serve como exemplo e tal. E a última que eu acho que também fundamental e importante é que é a seriedade desse elenco do Palmeiras. A seriedade, a competitividade, você olha para os jogadores mais velhos, não tem como o menino querer brincar. Não tem como você querer, não, vou fazer graça aqui, vou fazer... Não tem, porque os caras que estão ganhando há muito tempo no futebol brasileiro, os caras são sérios. Eles estão concentrados o tempo todo. Então, o próprio jogador, ele fica... Opa, peraí, eu não posso fazer isso porque... o ritmo aqui está diferente. O ritmo é diferente e tal, eu preciso me enquadrar. Eu posso desenvolver a minha técnica, mas ao mesmo tempo eu tenho que mostrar responsabilidade com esses caras, porque eles confiam em mim, né, para fazer isso. Então é impressionante. E ele tem uma multa de 45 milhões de euros, contrato até dezembro de 2026. Você falava que ele já era diferente na base, né, Bubu? E você lembrou o trabalho da base do Palmeiras. Mas é possível segurar o Estevão mais tempo do que o Palmeiras conseguiu apreciar o Hendrick aqui? Então, boa tarde, né? Acho que a primeira... Ainda tem tempo de falar boa tarde. Não, você já falou um boa tarde. Já falou de vários. Mas a gente boa noite, então, posso falar? Você pode já se adiantar no boa noite. Uma excelente tarde. Boa noite. Sempre bom cumprimentá-lo. É o seguinte, como eu falava aqui, borrifava o companheiro Birner... Sem problema nenhum. Não, com todo respeito, né? Claro, Borrifa com todo respeito, claro. Isso. Quem acompanhava a base do Palmeiras, e hoje, para mim, eu falo sempre, a melhor base do futebol brasileiro é a do Palmeiras.
Palmeiras é um clube que, na sua história, sempre foi um clube muito comprador, né? Você via... O Santos tem a fama, né? Não só por causa do Pelé, mas depois os meninos da Vila. Corinthians e São Paulo sempre brigaram muito por títulos na base, copinhas e tudo mais. E o Palmeiras, dos 4 grandes de São Paulo, ficava muito para trás. O Palmeiras não se preocupava muito com a base. As academias famosas, boa parte dos jogadores vieram de fora, né? O Palmeiras sempre foi uma grande escola de goleiros, mas de jogadores de linha não era muito a tradição do Palmeiras formar atletas, ele buscava fora. E talvez já todo esse processo de reconstrução do Palmeiras, que começou com o Nobre ali e tal, Allianz Parque, o Palmeiras virou a melhor base do Brasil. Ah, mas por que você está falando isso? Olha os resultados em campo, quantos títulos o Palmeiras tem vencido e o mais importante, o retorno, quantos jogadores de alto nível o Palmeiras tem promovido e vendido muito bem. O Endrick foi um recorde e, lamentavelmente, para o Abel, 45 milhões de euros é uma multa baixa. O Chelsea está disposto a pagar. Então, se não me engano, já ofereceu 55. Então, mas ele nem precisa fazer isso. Para 45. Não, Bubu, eu vou só lembrar uma situação. Quando o São Paulo vendeu o Breno, o zagueiro, para o Bayern de Munique, tinha mais de uma proposta e vendeu por um valor acima da rescisão, 1 milhão e pouco de euros na época, porque, como havia concorrência pelo jogador, eles estavam superando o valor da rescisão. Na verdade, então isso pode acontecer. Não pode ser. A multa, ela não é o teto. A multa, ela é o valor que, se alguém pagar, você não discute. Exatamente. É por isso que o Palmeiras, assim, não vou dizer que o Palmeiras é refém da situação. Até porque 45 milhões de euros para um clube brasileiro ajuda muita coisa. E o mecanismo que tem, desculpa, é que você vende pela multa e você se adiciona gatilhos, e gatilhos que você pode estipular, são gatilhos fáceis, se fizer 20 jogos na temporada, se quiser participar de 10 gols. São gatilhos que você consegue condicionar ali para ser um pouco fácil de ser batida, que você extrapola o valor da multa. O Endrick, a cada 5 gols, pingava 2,5 milhões de euros. Eu imagino que seja a ideia com o Estevão. Então, o Estevão é o seguinte, o Paris Saint-Germain já teve interesse nele, o Barcelona já teve até o apelido de Messinho, tal, já teve interesse nele, só que o Chelsea quem está mais afim. O Chelsea está gastando muito dinheiro, né? O Chelsea está parecendo um certo clube brasileiro. Torra dinheiro, bate recorde de investimento e o time não sai ali do 10º lugar. Agora tá brigando para ser o 8º. Qual? Eu não sei, depois a gente pode conversar sobre isso, né? Vai. O time que investe muito, gasta muito. Qual? Vai no coração. Mas a culpa é do técnico? Não, O treinador. Só dá uma dica. Quem é o treinador? É segredo. Só dá uma dica. Quem é o treinador? Não, eu não sei direito. Depois a gente discute. Tá. Então, quando é o seguinte, o Chelsea chegar lá. O Chelsea mais um processo de centroavante. gastar... Quem é o centroavante desse time? Ele sempre chega lá, Pedro, no final das contas. Acontece o seguinte, então o Estevão, eu acho que vai sair. Eu acho assim, então, tem um movimento no Palmeiras, a gente falando, de tentar renovar o contrato dele para subir a multa para 70 milhões de euros, chegar num nível até igual ou superior ao que foi com o Endrick. Só que tem um contrato em vigor que não é tão longo, assim, 2026 é amanhã, né? Outro dia, se você pensar na carreira, o futuro do Estevão... Tá 18 anos, né? Então, muita gente lá hoje, acho que o Abel, publicamente agora entrou nessa linha, é fã, confesso, do jogador, sabe o tamanho do potencial e imagina que 45 milhões de euros no mercado global hoje é pouco pelo Estevão. O Luiz Guilherme, a multa dele é 10 milhões a mais, 55 milhões de euros. O Liverpool parece estar disposto a pagar. Então, então talvez... 55 de euros? 55. Não chega a ser a política do Liverpool, né? Então, mas o Liverpool também agora, pós-Klopp, o Salah deve sair. O Liverpool... Não, tá bom. Não esticou a corda pro André, por exemplo? Não, eu não quero tirar, não tenho dinheiro. Você ouviu? Trazendo Você informações do mercado Eu não tenho dinheiro, é muito bom. O Arsenal estaria interessado no Luiz Guilherme e o Bayern de Munique. São 3 clubes. Liverpool, só gigantes. Liverpool, Arsenal e Bayern. E o Liverpool vai passar por um processo de reconstrução agora também. Pós-Klopp, sem Salah possivelmente. Então também deve ter a sede, já tem, né? Aquela tal da sondagem, de pesquisa, pelo Luiz Guilherme, que já tem 18 anos, já poderia ir, né? Então vai muito, eu acho, da cabeça do jogador. Se o Abel cativar lá, Estevão, fica aqui, fica mais um tempo, é muito cedo para você sair. Você vai para o Chelsea, é uma roubada hoje, o Chelsea... Bubu, se o Palmeiras conseguir fazer isso, eu acho que não vai, e eu acho isso muito cruel, exigir do clube, do atleta, do técnico, alguma coisa assim, porque, infelizmente, e aí a gente vai passar por tudo, eu vou ser bem chato, né? Já que vocês falaram de chato, já falou que eu sou chato, eu vou ser mais chato ainda. Não a qualidade do VAR, Só te chamei de a pedir qualidade dos gramados, o calendário, o campeonato estadual e tudo mais,
O cara olha para o cenário brasileiro, olha para o tamanho da projeção e o sonho maior do jogador de futebol virou Real Madrid, o Barcelona, os principais times da Premier League. O Barcelona hoje nem tanto, mas ainda é. Os principais times da Premier League, o Bayern de Munique. E isso não é culpa do Palmeiras, camisa, instituição. Não é culpa do clube, não é culpa do Flamengo, não é culpa do São Paulo, do Corinthians, do Santos, do Vasco, de qualquer time, do Fluminense, do Grêmio, do Inter, do Atlético. Não é culpa. Isso é o futebol brasileiro na essência, daquilo que o futebol brasileiro consegue destruir dia após dia. Então, se por acaso o Palmeiras conseguir isso, vai depender do Palmeiras, que já faz quase tudo certo, ou tudo certo, do Abel, que já faz quase tudo certo quando é para o jogador atuar ali. A recuperação é ótima, o salário em dia. O Palmeiras paga os melhores salários do futebol brasileiro, tanto é que não perde jogador com facilidade. Né? O estádio é um estádio moderno, né? O método de treinamento é ótimo. Né? O jogador é ídolo já com essa idade. Então, tem tudo ali. O que o Palmeiras pode fazer mais? Não fazer nada. Porque o futebol brasileiro, na essência, é o que a gente viu com a Renata Royal explicando os frames do VAR na abertura. E tem um outro componente nessa brincadeira que são os empresários. Empresário, normalmente, ele sempre é favorável à venda, né? É lógico que ele não é a decisão final não é do empresário. Mas o empresário, ele lucra muito quando tem uma negociação desse porte de 45, 55 milhões de euros. Eu concordo entendeu? com você nisso. Talvez, não é que o empresário vai fazer a cabeça necessariamente do garoto, né? Do jovem. Mas ele também é um componente importante do processo, de uma negociação, e que para ele a gente sabe que, claro, é vantajoso que haja uma transação. Mas eu concordo com você nesse sentido, mas acho que todos ganham. Eu acho que uma coisa só que eu, particularmente, por ter sido um ex-atleta e ter vivenciado um pouco dessas situações, eu acho que vai muito também do atleta, vai muito também do jogador. É um menino, provavelmente mas só uma coisa, é pai e mãe. Claro é isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar. Chega no pai e na mãe. Agora, eu posso estar errado, por favor, eu vou tentar colocar de a palavra é uma palavra que a gente usa, mas não é no sentido negativo, não é isso, eu acho que tanto o Abel como o Palmeiras, nesse caso, se pensar, não, vamos segurar, vamos pensar, é um egoísmo, mas não é no sentido negativo, no sentido, pô, vem cá, fica com a gente aqui, entendeu? Fica pensando em uma participação no processo, só que não tá direito. Sim, faz como parte, legítimo é o também, direito, como o garoto pode chegar e falar assim, não, poxa, tá batendo na porta aqui, independência da minha família, é a realização do meu sonho, porque fatalmente ele não joga com o Palmeiras no Eu não lembro qual jogador que foi para a Europa, ele joga... um jogador jovem que emociona. Vou pegar um exemplo. Um exemplo muito claro do Vini Júnior. Acho que o Vini Júnior não ama o Flamengo? Claro que ele tem um ama. prazer enorme de jogar no Flamengo. Também, Você acha que o Paquetá, se tivesse vontade, eu falo, é a mesma coisa. Você acha que eles teriam saído para jogar fora do país? Não teriam. Não. Né? É por isso que eu falo que isso é a essência do futebol brasileiro. Essa é a grande questão. Eu acho que vai além do futebol brasileiro. Pedro, que poderia ser um futebol só abaixo. Se você olhar potencial de clubes, torcida, financeiro, se fosse bem trabalhado e tudo mais, abaixo da Premier League. Como campeonato poderia ser melhor que La Liga, que é ótimo, porque La Liga praticamente tem 2 gigantes, um outro grande, e umas equipes muito fortes também que são grandes, Mas Bilbao e tal. Aqui você tem 10, 12. Aqui que eu acho que poderia ser muito maior. Eu acho que vai além de futebol brasileiro. Eu entendo sua fala, porque chegar uma proposta desse tamanho, não vou nem falar do Chelsea, no caso do Estevam. Pegar o exemplo do Vini Júnior e do próprio Hendrick, que está tomando o mesmo caminho agora. Que vai para o Real Madrid. Chega uma proposta do Real Madrid, eu acho que a evolução, que nunca vai acontecer aqui, porque eu acho que é um projeto, sabe, é uma coisa quase inalcançável, surreal. A gente não vai ter aqui, pelo menos nas próximas 2 décadas, creio eu, a gente não vai ter o que a gente idealiza de projeto de futebol brasileiro. Então é uma liga que não consegue ser parida porque todo mundo puxa para o seu lado. Não há maturidade, vai um pouco além. Assim, não há maturidade de quem gera profissionalismo. Coisa. Então você não vai conseguir, eu acho que vai além do futebol brasileiro. Por mais que a gente atinja um topo de uma cadeia, de um processo, profissionalização em todos os âmbitos que envolvem o ecossistema do futebol brasileiro, você não vai conseguir disputar com o desejo de alguém defender um Real Madrid, por exemplo. Entendeu? Não, eu vou ficar aqui porque agora o futebol brasileiro é a coisa mais incrível. E apesar de ser Premier League, e o Chelsea? Abaixo, por isso que eu estou falando, eu vou pegar o exemplo. Com todo respeito, você acha que o Chelsea é maior que o Palmeiras? Não vou pegar o exemplo do Chelsea. O Scarpa saiu pro Nottingham Forest. Mas não é sobre o Chelsea ser maior que o Palmeiras. Perfeito. Não é sobre o Chelsea. De mercado. Não é isso. Não é sobre o Chelsea ser maior que o Palmeiras. Do Force na Inglaterra. Em primeiro lugar. Pelo amor de Deus. Primeiro lugar.
quem decide isso não é só o Estevão com o pai chegando em casa e falar: pai, o Chelsea é maior que o Palmeiras? Eu não acho, filho, então vamos ficar. Não é isso. Eu sei disso. Não é isso. Mas Tem um isso que eu tô falando. Eu sei disso. Onde o Chelsea está, Concordo com o você. que o Chelsea joga e Isso o que o Chelsea vai- pode virar. Perfeito. Não é sobre grandeza, não. Concordo. E eu acho que tem um Agora, ponto. E por isso que eu acho que vai além do futebol Arremata essa aí brasileiro. pra gente mudar aqui, O Pedro. que se fez em Premier League de 92 para cá, o que se faz em La Liga, estando Barcelona bem ou não, mas se é Barcelona e é Real Madrid, o que se pode fazer em outras ligas de forma sazonal, às vezes uma Itália, às vezes um outro país pode estar com uma liga um pouco mais forte no momento, uma Alemanha. A Bundesliga é uma potência. Você Embora o Bayern não vai conseguir ter isso no Brasil. Por cultura, porque vai além de futebol. Acabamos de falar do VAR aqui do frame. Por de cultura tudo. de sociedade, de consumo, Já sei. de tudo. Só pra falar. Entendeu? Só pra dar. O Ajax é 10 vezes maior que o Chelsea. E o Chelsea é mais atrativo do que o Ajax. Bom, e olha, o Só Estevão... uma coisa. Eu vou te fazer uma pergunta Pode agora. você pode ficar feliz com a informação. É o seguinte, é um processo natural do futebol brasileiro exportar jovens e resgatar jogadores que já tiveram uma trajetória importante. Eu falei ontem aqui do Casemiro, São Paulo imaginava vender... Paulo, Zé. Ah, Juan. Opa! São Paulo imaginava vender o Paulo Maia e pegar o Casemiro. O Gabriel Jesus está na mira do Palmeiras. Sim, esse Então o Gabriel O Arteta Jesus... tá negando, né? Então, por exemplo, o Hendrick vai sair... O Hendrick indo embora, veio o Estevão- Gabriel Jesus. Então, Opa, o Gabriel... calma lá, hein? O plano é contar com ele no Super Mundial. O Palmeiras já está classificado no Super Mundial Tá. em 2025. Você já sabe que o Hendrick não estará. Mas tem que combinar com Então- ele, com o clube dele, né? Então, Não, mas mas ele, é- ele, eu também- ele, eu também ele tô na com esteira sonhos do que eu bons falei aí, do eu queria falar Casemiro. da ideia. O Gabriel Jesus já está em processo de Ô, Bubu, eu vou te fazer uma pergunta. saída da Europa. Em Que o breve. pessoal Que tá... isso? É. Não, mas O Gabriel pessoal Jesus está em processo de saída da Europa. Mas tem 27 Sim, anos. Ele já 27 passou o anos. auge dele na Europa. Mas A ele gente, tem a gente não 27 tá anos. vendo a Premier League? Então tá bom, por exemplo, o Lucas Moura, o Rogério Ceni no começo do ano que falou é assim, isso? o Lucas Moura é um sonho, nunca vai acontecer. No mesmo ano, o Lucas Moura apareceu aqui. Não. Então, assim, Calma. Ó, tela dividida pra Gabriel Jesus. Então eu tô falando, o Gabriel Jesus é o Jesus tema. Gabriel Jesus está na mira do Palmeiras. Ele pode Não, voltar. isso, tudo bem, tá ele, legal, pode, pode ele pode estar na mira do Rio Claro de Americana. Se E o fosse... branco, e o Rio branco. Branco, desculpa. Vamos respeitar. Do Rio Branco de esse Americana. Ah. Calma. Mas ele não pode. branco, né, claro. Falar que ele está no processo de saída da Europa, o Gabriel Jesus? Eu acho então, que tá. então eu tô acho- vendo outro. Já tô é vendo outro uma campeonato. possibilidade de saída. Ele já não tem já não tá tão valorizado no mercado. Talvez não esteja tão valorizado em Pelo times, amor em de times Deus. grandes da O Europa. Gabriel Jesus. Por isso que eu acho Mas- que hoje talvez. É muito jogador o Gabriel Jesus. Mas já no meio do ano... É uma vontade de o tratar o Palmeiras cara já como tem nada. Mas ele tá condição. falando aqui sobre Eu tô um falando, já no meio objetivo. do ano, o Palmeiras pode ir atrás do Gabriel Jesus. Não é algo Ele pode entrar no Messi se ele quiser. Daí O o cara tá de o saída. Neymar mas é tá um falando sonho. de jogar no Santos ano que Deveria vem. errado. Assim, aí quando volta alguém aqui, ai meu Deus, trouxe de volta tal cara. Você quer fazer uma surpresa. aposta com isso? Se o Gabriel Jesus ele veste verde aqui, não precisa ser a camisa do Palmeiras. Calma! Ai, ai. É ele com o Juan, é você com o Gabriel. Eu tô falando critiquei o Juan, que hein? Vocês ele sabem? tá falando Nunca que é um critiquei o sonho. Juan. E ele falou que vai aparecer aqui o Gabriel Jesus. Eu Quero vou ver falar, como eu sei vai que ficar. pra mim o Gabriel Jesus é um dos jogadores mais subestimados na Obrigado. avaliação geral. Sabia que ia chegar o momento de a gente concordar. Pô, não é Eu vou dizer possível. uma. O Gabriel Jesus, provavelmente, eu não fiz a conta aqui. Você não acha 10 times no mundo em que ele não seria titular. Então, o Guardiola já não quer mais ele. Ele saiu do Palmeiras seduzido pelo Guardiola. O Guardiola ligou pro Gabriel Jesus. Tem dois lados. Tem dois lados. A entrevista do Gabriel Jesus também, ele não fala muitas coisas boas do Guardiola, Não, mas porque que- ele também queria jogar na posição dele. O Gabriel Jesus tá de saída da Quando o Europa. Gabriel Jesus era destaque Mas do ele Palmeiras falou, aqui, só o objetivo. Guardiola ligou pra ele. Então você falou assim, poxa, é difícil chegar pra um garoto, você quer jogar no Real Madrid? O cara vai ficar balançando, cara, vou pro Real Madrid. O Guardiola liga pra você, você é um garoto, você não quer jogar no meu time? Pô, o Gabriel Jesus, não, pô, o Guardiola. Então, por exemplo, o Guardiola já abriu mão, há algum tempo, do Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus. Ele ainda Foi é os um dois. ótimo O Gabriel jogador. Jesus, em algum momento, ele Acho pode pintar no foi- Brasil, Edu. foi O os Gabriel dois. Jesus, em algum momento, ele pode pintar no Brasil. Se for agora, certamente não é porque a porta Ele da Europa joga tá muito, fechada cara. pra ele. Não é tem noção. fechada. Certamente mas não é ele porque já ele não quer. Como é que ele tá de saída? Como é que ele tá de saída? Gente, Não, é porque ele a falou gente que quiser, assiste- tudo bem. a gente assiste o Gabriel semana após semana, gente. Mas Tá bom, na opinião mas do ele- Bubu, passou o Você auge fez uma dele. comparação Não, com o minha opinião Lucas. é informação. O Gabriel tem Não é muito só mais opinião, mercado na opinião, Europa que o não. Lucas. Você ouviu o que ele tá falando? Que É informação. passou o auge do Gabriel Jesus. E o Palmeiras, Só o se é gigantismo físico. do Palmeiras, o time bem organizado, com um projeto legal. O Gabriel Jesus é cria da academia, tem identificação com o clube. É a coisa mais natural do mundo o Palmeiras monitorar e trazer, e tentar trazer. Se vai Ortega, conseguir ou perfeito, não, perfeito. Mande entendeu? seu vídeo, você que está em casa, você palmeirense, quer Gabriel Jesus, acredita que ele possa jogar no Palmeiras? Saindo o Hendrick, vem Gabriel Jesus, seria o Super Palmeiras para o Super Mundial, que aí teria Felipe Anderson, Gabriel Jesus. Pedro Ivo não acredita nisso. Está com um semblante de beleza. Toca o programa. Eduardo Menezes, como apresentador, deveria ter compromisso com a verdade. Ele que tá falando, eu lancei uma pergunta.
Divide a frase tela aí que eu vou foda. discutir Eu com não, ele. Eu lancei uma pergunta. Eu não falei que ele lancei não uma pode pergunta, voltar para o pessoal. futebol mundial. Eu falei que se ele voltar hoje para o futebol brasileiro, é porque ele quer. Não é porque Sim, a porta é ok. fechada para ele na Europa. Ponto. Porque falar para mim Não, que sim, o Gabriel sim. Jesus tá já pegando o caminho da rua lá na Europa é Não, quem piada. falou isso foi o Bubu, que Não, falou que ele já falou passou que ele mal. tem gente que acha Fez a isso. independência Olha lá. financeira dele. Tá ouvindo? Ele Mas já a vida chegou... não é só sobre... Tá bom, ele já, O De Bruyne ele tá já, rico também, vai sair já da- brilhou da na Europa, Premier por causa League, já foi treinado pelo Guardiola, entendeu? Então assim, ele já atingiu muito... Mas será que ele pode ter desejo de jogar na La Liga, no Campeonato Italiano? Será que ele pode ter esse E acho que ele desejo? pode ter o desejo de jogar no Palmeiras de Se ele novo. fosse De de volta voltar aos a ser 17 ídolo, times querendo ele entrar- na Premier League. abraçar um projeto eu do falo- Palmeiras. se o Gabriel Jesus fala assim, eu quero sair da Premier League, eu quero ir para La Liga. Você acha que não tem times interessados? O próprio, vou até arriscar um pouquinho, o próprio Atlético de Madrid com o Simeone, Pelo amor da de forma que Deus. joga. Vem cá, Com joga o pé nas aqui, ó. costas. Então, Pode mas eu ver. acho Ele que jogar no ele Atlético de pode... Madrid no Palmeiras. Pelo amor de Deus. Pra ele, se você fosse o agente dele, Atlético de Madrid ou Palmeiras? Não, quem tem decidir é ele, não a Mas gente se fosse dele. você- Hoje ele tá numa situação, Ele pode como eu falei, escolher. já tem independência financeira, já ele realizou pode. muita coisa na Europa, com seleção, Copa do A Mundo. vontade e do tal. jogador, então ele perfeito. pode, a vontade dele. Então se a vontade dele, se chega um projeto legal do Palmeiras, o clube Felipe Anderson que tem formou- proposta da Juventus pra ficar tal e decidir A no gente vai Palmeiras. discutindo aqui um Pra dar um programa exemplo. inteiro. Meu Deus, o Felipe Anderson preferiu o Palmeiras e não a Juventus. Eu até falei, nessa década o Palmeiras é maior que a Juventus. O pessoal causou uma polêmica muito grande Causou. com base nos resultados, nos títulos. O Palmeiras tá muito atrativo, vai jogar o Super Mundial. Bem que a Juventus também vai. Né? Então, eu não estranharia nem um pouco se o Gabriel Jesus voltar rapidamente ao Palmeiras. Mas existe uma diferença do que você falou. No começo, no seu comentário, o primeiro comentário foi que ele está em declínio na Europa. Aí já não é. Esse foi meu ponto. Esse é o ponto. E tá ou não tá? Qual que é o maior técnico do mundo?